Eu me chamo Carlos Seconello. Esse aqui é um trabalho para a disciplina de transmissão de calor, orientado pelo professor Daniel Beck, e o título desse trabalho é Transferência de calor em coletores solares para aquecimento de piscinas. Os coletores solares são dispositivos utilizados para aquecer a água da piscina pelo sol, né, pela radiação solar. Então, esses coletores eles são instalados em telhados, né, numa angulação específica para ter um melhor aproveitamento, a face voltada para o norte, onde tem o melhor aproveitamento da radiação solar, e por eles passa um fluxo de água, onde a água entra fria e sai na parte inferior e sai na parte superior aquecida, né, uma diferença de temperatura. Os coletores solares, objetos desse trabalho em específico, são coletores solares de polipropileno. A instalação utilizada como base tem 296 tubos. Então, basicamente, esses coletores são tubos em paralelo, tubos de pequeno diâmetro, em paralelo, onde a água passa por eles e é aquecida. Então, as dimensões externas desse tubo da instalação que eu utilizei como referência é de 10 milímetros. O diâmetro interno o fabricante não fornece, então foi arbitrado 8 milímetros, né? Uma parede de 1 milímetro de tubo. E o comprimento deles é 3 metros. A condutividade térmica do material é 0,25 watt por Kelvin vezes metro. As considerações iniciais para resolver o nosso problema que o objetivo é a gente estimar uma potência, um fluxo térmico aí que ocorre nesses coletores, vão ser que o escoamento ocorre em regime permanente, já que a gente está fazendo uma análise onde o objetivo vai ser ter uma potência máxima, então os dados foram coletados durante um horário que há uma alta exposição à radiação solar. Também foi considerado que a área da seção transversal dos tubos é constante, o escoamento é incompressível, a superfície interna dos tubos é lisa e o fluxo de calor é unidimensional. Então, basicamente, a água entra forçada por uma bomba na parte inferior dos tubos com uma temperatura mais baixa. Conforme ela vai passando pelos tubos, ela vai ganhando calor, ganhando energia e aumentando sua temperatura, e ela sai na parte superior com uma temperatura mais elevada. A água ela circula só em uma direção, ou seja, ela só entra na parte de baixo e vai até a parte de cima. Então a gente tem tubos iguais em paralelo, que nos permite fazer a análise em um tubo e aí o fluxo térmico nesse tubo vai ser igual em todos os outros. Então, considerando um tubo circular de polipropileno, que dentro vai passar fluido água, a gente vai ter uma resistência de condução que vai ser definida por uma diferença de temperatura, T1 e T2, sendo T1 a temperatura na superfície interna do tubo e T2 a temperatura na superfície externa do tubo. De material K, o nosso fluxo térmico vai ser definido pela diferença dessas temperaturas sobre uma resistência térmica desse cilindro. E essa resistência térmica do cilindro vai ser definido pelo logaritmo do raio 2, que seria o raio externo, menos o raio 1, que seria o raio interno, sobre 2π vezes o comprimento do tubo, vezes a condutividade térmica do material. Já a transferência de calor entre o fluido e a superfície do tubo é definida então como convecção,
E o fluxo térmico de convecção é definido pela diferença de temperatura entre a superfície que o fluido está em contato, menos a temperatura do fluido numa região suficientemente longe dessa superfície. Dividido isso por uma resistência de convecção, que vai ser mais uma resistência térmica, que é definido como 1 sobre H, que é o coeficiente de transferência por convecção, vezes a área da superfície. Então, a condução que nós vamos ter entre a superfície externa do tubo e o fluido, ela vai ser o somatório dessas resistências. Essas resistências estão em série e eu vou ter uma temperatura, um T infinito, que vai ser a temperatura do meu fluido, no caso, a temperatura da água, que é um dado que eu consigo fazer a medição dele. A temperatura T1, que vai ser a mesma temperatura TS, que é a temperatura na superfície interna do tubo, a gente não vai conseguir obter ela aí, pelo menos não de forma prática, né? A gente não consegue fazer a medição dessa temperatura, mas a gente consegue fazer a medição da temperatura 2, que seria a temperatura que está na superfície externa desse tubo. Então, para isso, a gente vai utilizar aí uma associação das duas resistências, onde eu vou ter o T infinito, que seria a temperatura numa suficientemente longe da parede do meu cilindro. A temperatura externa eu também vou ter. E a diferença dessa temperatura sobre a resistência equivalente desses dois sistemas vai me dar o fluxo térmico total nesse tubo. E a resistência equivalente vai ser definida como a resistência de condução mais a resistência de convecção. Para a resistência térmica de condução, então, a gente já tem todos os dados e é possível calculá-lo. A gente vai ter o logaritmo de 5 milímetros, que seria o raio externo, sobre 4 milímetros, que seria o raio interno, sobre 2π vezes o comprimento, que é 3 metros, vezes 0,25, que é a condutividade térmica, que vai dar 0,0473 graus Kelvin por watt. Para a resistência térmica de convecção, a gente precisa achar o coeficiente de transferência de calor por convecção, o H. O H é relacionado com os adimensionais de Reynolds, Prandtl e Nusselt. A gente vai começar a calcular o número de Reynolds para ver em qual é o regime que a gente está atuando, se ele é laminar, turbulento ou de transição. Então, o Reynolds, um adimensional que depende do ρ da água, ou seja, o ρ do nosso fluido, no caso água. Então, é a densidade da água, a velocidade do meu escoamento, o diâmetro do meu tubo sobre a viscosidade do meu fluido. A velocidade de escoamento em cada tubo vai se dar sobre a razão mássica que eu tenho no sistema, sobre a densidade vezes a área, vezes o número de tubos. A vazão mássica nós temos que vai ser a minha vazão volumétrica vezes a densidade da água. A minha vazão volumétrica da minha bomba ela é 7 metros cúbicos por hora, o que dá aí 1,9444 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, que dá uma vazão máxima de 1,9386 kg por segundo. A área foi calculada ali, seria a área interna do tubo, 50,2655 vezes 10 a menos 6 metro quadrado, o número de tubos é 296 e a densidade da água é 997 kg por metro cúbico, o que nos dá uma velocidade de 0,13069 metros por segundo.
Então, para o cálculo de número de Reynolds, nós chegamos num valor de 1305,67, onde a nossa bibliografia aponta que para escoamentos em tubos, Reynolds menores que 2.300 são considerados escoamentos laminares. Então aí a gente consegue compor mais algumas considerações. Então que o escoamento vai ser laminar, o fluxo térmico é constante durante toda a extensão dos tubos, visto que eles estão sobre a mesma quantidade de radiação solar. O escoamento é completamente desenvolvido, visto que a gente não está fazendo uma análise geral e vai ser desconsiderado o escoamento nas regiões de entrada, né, próximos à entrada do fluido, onde pode se haver turbulências. Então, para a gente conseguir encontrar o coeficiente de transferência de calor por convecção H para essas condições, a nossa literatura diz que para escoamento laminar completamente desenvolvido em um tubo circular, submetido a um fluxo de calor constante na superfície, o número de Nusselt é constante. Não há nenhuma dependência em relação aos números de Reynolds ou de Prandtl. Então a gente tem que o número de Nusselt, que relaciona H vezes o diâmetro interno do meu escoamento, vezes a condutividade térmica do material, é igual a 4,36. Então, isolando o H, a gente chega num valor de coeficiente de transferência de calor por convecção de 136,25 watt por metro quadrado vezes Kelvin. Para a resistência térmica de convecção, então, nós temos que 1 sobre o coeficiente H vezes a área superfície que o fluido está em contato, que nos dá um valor de resistência térmica de convecção de 0,0973 graus Kelvin por watt. Para a nossa resistência térmica equivalente, que vai ser o somatório das duas resistências, a gente acha um valor de 0,1447 graus Kelvin por watt. Então, o nosso fluxo térmico total vai ser a diferença entre a temperatura externa do nosso tubo e a temperatura do fluido numa região suficientemente longe da parede, sobre a nossa resistência equivalente. Mas a literatura diz que quando um fluido é aquecido ou resfriado à medida que flui através de um tubo, a temperatura do fluido em qualquer seção transversal muda de Ts na superfície da parede até o máximo ou mínimo no caso de aquecimento no centro do tubo. No escoamento de fluidos é conveniente trabalhar com uma temperatura média, Tm, que se mantém constante na seção transversal. Então nós vamos substituir o que seria o T2, né, a nossa temperatura externa, por Ts médio, que vai ser a nossa temperatura na superfície média, menos uma temperatura do fluido, também média, sobre a nossa resistência equivalente. Para calcular a temperatura média na superfície dos tubos, foram feitas leituras utilizando um termômetro infravermelho, que é adequado para fazer medição em superfícies, onde a gente fez leituras então no início da placa, no meio da placa dos tubos e no final desses tubos, tendo 3 temperaturas e fazendo a média aritmética dessas temperaturas. Então aqui, fazendo o experimento, na parte superior das placas a gente tem 33,2 graus, primeira foto. Foto do meio é a medição na metade das placas, onde a gente tem 32,0 graus. E na parte inferior das placas, a menor temperatura, a gente tem 31,2 graus Celsius. Então a nossa temperatura na superfície média vai ser de 32,13 graus Celsius.
Então, considerando que há um fluxo de água num reservatório suficientemente grande para ter uma diferença de temperatura entre a parte superior e a parte inferior, a gente tem uma temperatura de entrada, que é a da parte inferior do reservatório, mais baixa, então é a água fria, que sobe até as placas e retorna sendo água quente e é despejada na parte superior do reservatório, no caso na piscina. Então a gente vai ter um TE, que vai ser a nossa temperatura de entrada, e do outro lado a gente terá um TS, que vai ser a temperatura de saída. A média aritmética dos dois vai ser a temperatura média do fluido em escoamento. Para fazer a medição da temperatura média da água durante o escoamento, foi utilizado um termômetro apropriado para a medição de temperatura de líquidos. Então, esse termômetro foi colocado nas duas regiões, na região de entrada da água, onde é captado a água fria, e na região de saída. Pode-se observar, então, através desse termômetro, que a temperatura de entrada da água nos coletores era 27 graus Celsius. E a temperatura de saída era 28 graus Celsius, tendo aí uma diferença de 1 grau. E a média aritmética dessa temperatura seria 27,5 graus Celsius. Com isso, é possível a gente calcular o fluxo térmico para cada tubo, que vai ser a diferença de temperatura dividido pela resistência térmica total, que chega a um total de 32,021 watts. Isso multiplicado pela quantidade de tubos vai dar 9,48 kW. Esses 9,48 kW é uma quantidade muito expressiva de energia. Para fazer uma analogia para se tornar algo um pouco mais palpável, pode-se pensar, né, considerando um custo de 0,434 kWh aqui, que é o custo da região sul atualmente. Se esse sistema fosse substituído por um sistema elétrico que tivesse uma eficiência de 100%, ou seja, o consumo dele transmitisse para a água, funcionando 2 horas por dia durante 30 dias, né? A gente teria uma quantidade de energia consumida de 568,8 kW, o que daria um custo de R$ 247 por mês para manter esse sistema, né? Essas 2 horas por dia aí, que é mais ou menos o que é necessário para aquecer a água e manter ela quente aí com o passar dos dias. Então é uma quantidade de energia grande e muito expressiva, economicamente também, né? Esse aquecedor, dando aí uma viabilidade econômica muito grande para esse tipo de sistema. Também é possível a gente calcular, pela primeira lei da termodinâmica, quanto de energia é necessário nessa vazão mássica. A gente tem que fornecer quanto de energia para ter uma variação de 1 grau na temperatura, que é o que está ocorrendo ali nas placas, né? Então, por essa fórmula, a gente chega ali que é necessário a gente fornecer para a água 8,115 kW. Então, calculando pelas transferências de calor, ela transferiria com as temperaturas que a gente tinha 9,48, que acarreta aí num erro de 14% da nossa análise, o que é um erro baixo, visto que foram feitas simplificações, considerações e há erros de medição aí, erros embutidos no termômetro, e alguns outros fatores que não foram considerados no cálculo que atrapalhariam um pouco a nossa análise. Então, esse erro aí de 14% é altamente aceitável. A bibliografia básica que esse trabalho se baseou é o Cengel e o Incropera.